Olá, meus irmãos. Boa tarde. Eu vim por meio desse vídeo para repartir com vocês uma passagem em que o Messias diz em Mateus 23 para os religiosos que ai deles, porque eles edificaram, eles levantaram, construíram as sepulturas dos profetas, adornaram, enfeitaram os monumentos dos justos. Fiquei de dividir isso com os irmãos, já tem alguns dias, mas devido à correria, não tive como trazer esse tema para os irmãos. E é o que eu vim fazer aqui hoje. Bom, meus irmãos, por que eu quero trabalhar em cima desse tema? Porque quando nós, os pequeninos do Pai, vamos anunciar a verdade para os religiosos e dizemos para eles sair das religiões, porque as religiões é inimiga, é contrária ao Pai e ao Mestre. E foi a religião que assassinou os enviados do nosso Pai e que a religião leva o homem ao engano e acaba levando o homem à condenação do Espírito. Quando nós falamos isso para essas pessoas, referente à religião, como sendo a Babilônia descrita em Apocalipse, em que o nosso Pai nos pede para sair do meio dela, as pessoas não acreditam. Elas não querem de maneira nenhuma acreditar nisso. E, enfim, já fiz um vídeo aí, no antepassado aí, no qual eu dizia quem são os cúmplices, quem matou os enviados do Pai e quem são os cúmplices. Eu falei um pouco sobre isso, mostrando dentro das escrituras que a religião é quem mata, quem matou os enviados do nosso Pai. Mas agora eu queria trazer esse tema de uma forma diferente, mostrando, comprovando para as pessoas que a religião é a Babilônia. De que maneira? Quando o mestre diz isso para os fariseus, os judeus, os religiosos, ai de vocês, mestres da lei, sábios, entendidos, teólogos e fariseus, líderes religiosos, porque vocês edificam, constroem as sepulturas dos justos, o mestre dos profetas. O mestre está querendo dizer que eles é quem abre as covas dos profetas. Eles é quem abriram essa cova. Eles criaram, edificaram as próprias sepulturas para assassinar aqueles que viessem falando o que era contrário a ele, ou seja, a verdade do Pai. Eles criaram uma grande mentira e esses sepulcros, esses túmulos no qual eles criaram para matar os profetas do nosso Pai, foi as religiões. O discípulo Estevão, lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele diz para essas pessoas, aquele mesmo grupo de religiosos, no qual no final da anunciação de Estevão, pegaram pedras, rangeram os dentes contra Estevão e assassinaram. Estevão, antes de morrer, disse para eles: qual dos antepassados de vocês que não perseguiram os profetas e até assassinaram a eles? Assassinaram até mesmo aqueles que anunciaram a vinda do justo, a vinda do Messias, a vinda do Emanuel.
Vocês assassinaram todos eles, que até o que anunciou a vinda do Messias, do qual agora vocês se tornam cúmplices do derramamento do sangue. Ou seja, vocês agora se tornam cúmplices até mesmo do sangue do Messias que foi derramado pela lei de Moisés, descrita no capítulo do livro de João 19, versículo 7. As religiões, meus irmãos, são sepulturas que mataram aqueles que vieram anunciar contra eles. Eles levantaram grandes sepulcros, que são os templos de pedra. No próprio capítulo de Atos 7, o apóstolo Estevão, o discípulo Estevão, ele diz que Salomão edificou uma casa para Deus, o Deus de Israel. E Estevão faz uma separação e diz que Salomão edificou uma casa para Deus de Israel, que é Satanás transfigurado do Pai das luzes, se passando pelo Pai justo do Messias. E Estevão continua e diz: mas o Altíssimo, quando ele se refere ao nosso Pai, ele chama de Altíssimo, para ver se aquele povo abria a mente e compreendia que Deus não é o Altíssimo, não é o Pai da criação. E diz: mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta, que profeta? No capítulo de Isaías é descrito a mesma passagem que Estevão reprisou. Isaías 66, versículo 1 ao 2. Isaías ali diz, né, as palavras que Estevão confirma. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa quereis me edificar vocês? Ou seja, eu sou aquele que criou todas as coisas. Eu sou tão grande que eu não caberia dentro de uma casa que o homem criaria para mim. É mais ou menos isso, meus irmãos. Porque aonde o nosso Pai faz morada, são em pessoas, casas edificadas, construídas, não pelas mãos das criaturas criadas por Ele, que são os homens, mas pela própria mão dele, que são seres humanos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós, seres humanos, somos o templo que foi criado para ser templo do Pai, habitação do Espírito, do entendimento do nosso Pai. Mas, meus irmãos, até desta casa que o Pai criou, que edificou, os anjos caídos não se contentaram e quiseram também se fazer como o Pai, se assentando nessa casa, na mente das pessoas, fazendo morada no entendimento, no espírito das pessoas. Está escrito em Tessalonicenses que o filho da perdição, ele iria querer ser como o Pai, se assentando até mesmo no templo do Pai. Os anjos caídos, eles querem se assentar na casa do Pai, são pessoas, tanto no espírito, no entendimento das pessoas, como também no corpo físico das pessoas. Entendeu, meus irmãos? Então, que fique bem claro que nessas casas, nesses cemitérios que esses homens criaram, o nosso Pai não habita. Ali não tem vida, ali só tem morte, o verdadeiro cemitério, porque a vida a gente só encontra
no Messias. Então aqui nessa passagem, o Messias está a entregar que esses homens, esses grandes líderes religiosos, eles criaram as sepulturas, que são as religiões, que assassinaram os enviados do Pai, os profetas, e assassinam também, meus irmãos, aquelas pessoas que dão ouvidos a eles. Eles matam espiritualmente essas pessoas que estão seladas no entendimento com os ensinos deles, adorando a eles, disfarçado do Pai e disfarçado do Messias. Cada um se passa por um anjo, um mensageiro de luz. Satanás se passa pelo Pai das luzes, o Pai justo do Messias, com o título de Deus de Israel, esse título muito conhecido e venerado, adorado dentro das religiões e até fora dela, por aqueles que estão no mundo, que aprenderam com ela. E a besta, ela se passa pelo Messias. Jesus Cristo roubou a identidade do Emanuel, aquele que veio em nome do nosso Pai, se passando por aquele que veio como luz no mundo, meus irmãos. Mas, prosseguindo, nessa mesma fala, o Messias diz que eles enfeitam e eles adornaram os monumentos dos justos. Irmãos, aonde está esses monumentos que o Messias descreve nessa passagem? Se a gente for no livro de Apocalipse, a gente verá que a Babilônia, a mãe de todas as prostituições na face da terra, está adornada, enfeitada. Capítulo 17 está descrito: e a mulher estava adornada, enfeitada, meus irmãos, de todas as espécies de pedras preciosas e etc. Dá uma lida lá, dá uma conferida, analisada lá nessa passagem, me diga, quem é esta mulher que está adornada, enfeitada, para iludir as pessoas, para fazer como lá no princípio, quando Eva ela foi enganada pela serpente, os olhos de Eva se encantaram por aquele fruto, ela desejou aquele fruto, porque parecia agradável aos seus olhos. Da mesma maneira eles fazem, eles erguem grandes monumentos, grandes sepulturas e enfeitam de todas as maneiras, meus irmãos. Enfeitam, usando a palavra do Messias para enfeitar, para dizer que lá as pessoas encontrarão a verdade e encontrarão vida. Tem outra passagem que eu vou usar aqui para vocês, no qual podemos confirmar que esses grandes templos religiosos são esses monumentos que o Messias descreve como sendo sepulturas que mataram os profetas e os justos que vieram anunciar a verdade do nosso Pai. Tem uma passagem, meus irmãos, quando o mestre vai falar a respeito dos fins dos tempos, ali está escrito que os discípulos do Messias comentavam entre si: nossa, que maravilhas, que pedras preciosas, admirando a beleza daquele grande monumento, aquela grande estrutura do templo de Salomão. E então o Messias, ele disse: estão vendo todas essas pedras?
todas essas maravilhas? Pois eu digo a vocês que aqui não restará pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. O Messias profetizava não só a queda daquele templo em Jerusalém. Mais do que isso, o Messias estava a anunciar o final dos tempos, a profetizar a queda da Babilônia, a queda da religião, a queda dessa mulher. Entendeu, meus irmãos? Lembra que em Apocalipse está descrito que a Babilônia vai cair e que não restará nada sobre nada? Então era isso, meus irmãos, que eu queria deixar aqui, para ver se essas pessoas que ainda estão presas dentro da religião compreendam que esse monumento, essas sepulturas que o Messias descreve aqui no capítulo de Mateus 23, no qual os homens edificaram e adornaram, se trata da religião que eles criaram, fizeram. Entendeu, meus irmãos? Então era só isso que eu queria deixar para vocês e mostrar que a religião mata espiritualmente aqueles que se deixam corromper por ela, que entram por ela, a porta larga da condenação. Mas também a religião matou fisicamente. A religião, ela é sepultura física e espiritual. Ela mata aqueles que vai contra ao que eles ensinam. Assim foi com os profetas. E o Messias disse que isso será cobrado deles, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, no qual eles mataram entre o santuário deles e o altar deles. Será cobrado, meus irmãos. Vai recair sobre eles. Recaiu todo o sangue justo derramado sobre a terra. Recaiu sobre eles quando eles terminaram de matar o Messias. O Messias disse: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Quando o Messias disse isso, o Messias queria dizer que eles tinham a intenção de matar a ele também. E mataram, meus irmãos, cumpriram a vontade do pai deles, que é homicida desde o princípio, o diabo, Satanás. E o mestre disse para os seus discípulos que chegaria o tempo em que qualquer que matasse a eles julgaria estar prestando um serviço a Deus que eles acham que é o Pai. Mas eles fariam isso por não conhecer nem a Ele nem o Pai, porque o Pai é amor, Ele é amor, e o seu mandamento diz: não matarás. Até o próximo vídeo, meus irmãos. O tempinho aqui do vídeo acabou, falta alguns segundos. Até o próximo vídeo.